Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, podcast dos campeões. Nosso podcast que tá aí, ó, segundo ano, te ajudando a melhorar os teus resultados, teus negócios, fazer você vender melhor, liderar melhor o teu time. Então, essa é a missão e o propósito de todo o trabalho que o Álvaro faz, é um só, colocar você e o seu negócio no topo do pódio. Se hoje você precisa ter dados da tua empresa na palma da sua mão para economizar tempo, economizar energia e principalmente escalar o teu negócio, ó, a turma da NV Data, do meu querido Neto, vai poder te ajudar. Então, o Neto hoje que trabalha com os painéis, com Business Intelligence, o famoso BI, no teu negócio. Então, tudo que você precisa hoje para ter de métricas, de dados, porque sim, tu só pode melhorar o teu negócio com dados e métricas, ó, o meu querido Neto vai poder te ajudar. Então, escaneia o QR Code, fala com o Neto, diz que você assistiu o podcast, ó, vai para cima e venda mais. Agora, se você é empreendedor, profissional liberal, sei lá, você é um médico, você é um palestrante, você é um nutricionista, você tem uma empresa de 10 funcionários, 15 funcionários, quer melhorar os teus negócios, acelerar, estudar mais, liderança, vendas, estratégia, growth, alta performance, ó, Academia dos Campeões, a minha escola de negócio vai poder te ajudar a alavancar ainda mais os teus resultados. E se tu ainda não é inscrito se tu ainda não te inscreveu aqui, ó, pum, vai pingar na tua tela aí. Te inscreve, porque esse ano são mais de 50 episódios aqui no Alvo com o Álvaro. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Todos os convidados que sentam nessa cadeira são convidados campeões, convidados que têm uma história poderosa. Esse convidado de hoje, turma, o cara tem quase 30 anos empreendendo, quase a minha idade é o tempo que o cara empreende, já teve mais de 36 lojas, o cara já trabalhou com grandes marcas do Brasil, orientando, um super conselheiro, um super mentor, e hoje também é um dos fundadores do Founders Club. Você já viu aí que o Anderson Dio, nosso querido Felipe Barão, Marcelo já teve aqui no podcast também. Vou pedir aí para o Alan colocar na nossa descrição também os podcasts com essa turma. O cara que também o cara é atleta, bicho, o cara treina, o cara medita, ele se cuida. Maravilha, seja muito bem-vindo, meu querido Rafael Weinberg, aqui no podcast dos campeões, cara. Que alegria te receber aqui, irmão. Álvaro, prazer é meu, muito obrigado, fiquei muito feliz com o teu convite, né? E eu acredito demais no poder do relacionamento. E a gente se conheceu e graças a esse convite, a gente se conhecer, estar abertos um para aprender com o outro, para crescer juntos, né? Aceitei com muita honra aí teu convite, nem pensei duas vezes aí para ajudar esse time de campeões a se desenvolver. Sabe, Rafa, uma das coisas que eu aprendi, cara, nessa minha jornada, não tenho tanto tempo quanto você, mas as pessoas de sucesso, elas têm uma coisa em comum, cara. Eu sempre falo, né, os empreendedores campeões, eles têm uma diferença dos empreendedores fracassados. Empreendedor fracassado não gosta de compartilhar, ele se fecha, ele é o rei da cocada preta, e Deus o livre de fazer uma pergunta para ele. Mas os empreendedores campeões, cara, eles são pessoas que têm uma missão muito incrível em compartilhar o que eles sabem, cara. E aí Tu eu te sabe digo, cara, que desses 30 anos aí, cara, como é que foi para você poder viver, poder trabalhar com grandes corporações, cara, ter aí mais de 36 lojas e poder beber de várias fontes, cara? O quanto tu acha que é importante a gente, como empresário, também levar o nosso conhecimento e servir os outros, cara, nessa caminhada aí? Olha, Álvaro, eu vou te dizer que não é importante, é vital. É vital, é questão de necessidade e sobrevivência. Porque, tá, eu tenho mentores até hoje, né? E isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Se eu quero crescer, eu tenho que ter mentores que trilharam a jornada que eu quero trilhar. Então, eu tenho mentora desde que eu fiz a minha transição, desde antes de fazer a minha transição de carreira. E um desses mentores me ensinou uma coisa que eu guardei para minha vida, que é, na realidade, cara, o conhecimento é como se fosse a água, né? Ela passa de um para o outro. E eu digo que a gente tem que ser a torneira, né? A gente é só um mero instrumento, né? A gente é só um instrumento. Então, o conhecimento, a bagagem que eu trago, na realidade, tem que compartilhar, porque água parada até faz mal, né? Então, a gente sabe que a importância da gente compartilhar, e eu vou te dizer, vamos começar lá pelo começo, de repente? Legal. Então, né, pessoal,
Eu venho aí, eu sou da terceira geração de uma rede de uma família de empresários, e eu sou da terceira geração de uma rede de lojas aqui do Rio Grande do Sul. Lojas de cama, mesa e banho, né? Focadas em. Começou com varejo normal e aí a gente se especializou. Essa rede começou com meu avô na década de 40, Álvaro. Olha só, cara, quase 100 anos atrás. Né? Começou com meu avô na década de 40. Outro O, mindset, cara, outra é, visão. Cara, o que de mais importante você aprendeu com o seu avô, cara, lá, tipo, muito porque bom, cara. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com meu avô, mas assim, qual foi a trajetória dele e o que eu aprendi com ele mesmo não trabalhando com ele? Meu avô começou como mascate, vendendo de porta em porta na zona sul de Porto Alegre, porque meu avô ele veio quando criança, fugindo da Segunda Guerra da Europa para o Brasil. Somos uma família judia, né? Então meu avô fugiu, né, na época do Holocausto, com os pais dele para cá. E chegando aqui, a primeira coisa, e aí vou misturar um pouco a história dele com os ensinamentos que eu tenho, tá? Eu acho que vai ser bem legal. O meu avô chegou aqui com 14 anos, ele viu um rapaz tirando limo de paralelepípedo. E meu avô chegou e disse para o rapaz o seguinte: como é que eu faço para trabalhar com isso? Eu quero trabalhar. Então, meu avô sempre foi muito grato ao Brasil, porque ele disse que o Brasil era um lugar que ele tinha oportunidade de trabalhar. Na realidade, ele tinha liberdade para trabalhar. Ele saiu de um lugar onde ele não era permitido trabalhar. Imagina, Álvaro, a pessoa não ter a liberdade para tirar o seu sustento, que foi o que aconteceu naquele período da Europa, lá um período super sombrio, mas e a gente não, como judeu, a gente aprende a não esquecer. Então ele começou como tirando limo, depois ele virou mascate, começou a vender de porta em porta, e aí outro ensinamento que meu avô me deixa é o DNA empreendedor. Porque meu avô, isso antes da década de 40, ele tinha uma carroça com burrico, porque imagina, a Zona Sul de Porto Alegre, naquela época eram fazendas. Não tinha rua, não tinha, era estrada de chão e fazenda, e casas longe. Então, meu avô, Álvaro, ele tinha um burrico que ele botava na carroça produtos e passava de porta em porta vendendo. Ele vendeu e juntou dinheiro para comprar uma carroça com 2 burricos, porque aí aumentava a velocidade e o raio dele. Isso antes da década de 40. Dali ele abriu uma pequena loja na Zona Sul, chamada na época de Armarinho, onde minha avó costurava e meu avô vendia. Né? Naquele varejo daquela época, tu dava o preço conforme tu conhecia. Então, se eu te conheço, para ti o preço é tanto. Chegou um forasteiro, o preço é outro. Isso é a história do varejo mundial na veia, né? Era assim que se vendia, não tinha preço. E todo produto ficava atrás do balcão. E aí, meu avô dessa loja, desse armarinho, abriu a primeira loja, foi abrindo lojas até a sétima loja. E meu avô, um dos ensinamentos que ele me deixou, ele disse o seguinte: eu quero vender para muita gente. Porque se eu vender para muita gente, eu perder um cliente, tudo bem, vai ter outros entrando. Então ele já tinha naquela época a ideia assim: ó, tem que vender para muitos. Porque se eu vender para muitos, né, perder um, dois clientes, tu recupera. Agora, tu vende para poucos, o desafio é outro. E com a jornada empreendedora dele, ele chegou a 7 lojas. Quando ele chegou na sétima loja, ele fez a sucessão para o meu pai. Meu pai, engenheiro metalúrgico, né, assume a rede de lojas, mas só para terminar o ensinamento do meu avô, então ele me ensinou uma coisa: primeiro, a agradecer pelo país maravilhoso que a gente tem, apesar de tudo que a gente está vivendo, apesar da situação do Rio Grande do Sul, apesar da situação política. Eu não quero falar de política, mas a gente sabe que a gente acaba carregando o Estado, né, o empreendedor, o empresário, né, todo mundo que é empresário sabe o valor da taxa que paga. Apesar de tudo isso, a gente tem um país belo, um país próspero, um país de gente boa, um país de gente solidária, né, e isso tudo, um país cheio de recursos. Então, assim, a gente tem que agradecer pelo nosso país. Isso eu aprendi com meu avô. Outra coisa que eu aprendi com ele é que quanto mais cliente eu atender, melhor eu vou crescer. Então, isso é outra coisa que eu aprendi com ele. Outra coisa que eu aprendi com meu avô, isso eu acho que eu contei poucas vezes. A gente teve um dos primeiros crediários informatizados do Brasil todo. Meu avô mandou vir máquina da Europa. O equipamento do crediário ocupava a sala da minha tia, da casa da minha tia que está aqui. Um equipamento para processar então, crediário. então, tipo,
aí a gente traz um lance, né, cara? A gente fala muito sobre performance, o que conectou o Rafa foi muito esse lance de mentalidade. Cara, eu acredito numa coisa assim, ó, quando você tem vontade para fazer as coisas, né? Vontade mais atitude, porque não adianta você só ter vontade de É, ser magro, mas você não fazer a porra do exercício, né? é. Cara, e quando tu fala do teu avô, cara, ele foi lá, buscou um troço, teve vontade imagina, o cara inovou há quase 100 anos atrás. O crediário dele, eu me lembro que eu era criança, e daí veio a minha paixão por tecnologia, né? E aí depois ali na frente eu vou falar um pouco sobre isso. E outra coisa que eu aprendi com meu avô muito legal, Álvaro, é que meu avô sempre me ensinou a importância de construir bons relacionamentos, a importância de construir network de verdade, network do bem e network ganha-ganha. Por quê? Todo mundo que eu conheci, que conhecia meu avô, eu nunca ouvi uma pessoa falar mal dele. Nenhuma, nenhuma. Ele tinha uma cultura muito forte de não se meter em coisas erradas, em não se meter em sujeira. Então, o que acontece? Abrir portas, construir relacionamentos, foi outro aprendizado que eu tive dele. E aí, Álvaro, meu avô fez a sucessão para o meu pai é engenheiro metalúrgico, tinha uma metalurgia, trabalhou na Aços Finos, Piratini, e meu pai assume a empresa naquela gestão industrial. Sabe a gestão industrial? É assim, ó, eu mando, tu obedece. Faz o que eu tô te pedindo porque eu pago o teu salário. Eu ouvia isso. Eu Sim. ouvia isso, porque essa fase eu já estava trabalhando com ele e eu consegui entender a transição dessa gestão industrial para uma gestão de liderança por influência. Isso eu peguei toda essa trajetória porque eu trabalhei com uma geração passada e trabalhei com gerações futuras. Meu pai pegou 7 lojas, espírito extremamente expansionista, chegou a 16 lojas. Quando ele estava com 16 lojas, eu estava com 17 para 18 anos. Eu já estava fazendo cursinho para fazer faculdade de administração. Eu tinha duas opções: direito ou administração. Direito, porque a família toda da minha mãe é de advogados. Meu tio foi advogado da Mesbla, né, a antiga rede Mesbla. Não é do teu tempo, mas o pessoal mais da minha idade vai lembrar. E eu tinha a opção de ou ir para direito ou ir para administração. Não adianta, Álvaro. O espírito empreendedor, a crescer dentro das lojas, barriga no balcão, atender cliente estava na minha veia. Fui para administração e eu falei para o meu pai o seguinte: pai, quando eu quero ganhar meu dinheiro. Na realidade, eu já tinha entendido assim: eu quero fazer meu dinheiro. Porque ganhar, o americano não usa ganhar dinheiro, né? Ele não fala win money, ele Make fala a make money, money. make a money. Porque dinheiro, né, pessoal? E aí uma reflexão que eu quero trazer para vocês que dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Se tu não fizer dinheiro, alguma coisa tu tem que fazer, porque senão a gente não estaria aí com, né, falando aí com vocês empreendedores. E A, aí, a, Álvaro, com essa a gente, né, Rafa, assim, América. Cara, eu vou costurando contigo tudo os troços aí. Cara, claro, o latino, cara, ele não é educado financeiramente. Eu me lembro quando eu li O Pai não, Rico, O Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Cara, foi uma virada. é, Ações, CDI, é, consórcio. Cara, isso para mim era algo assim. Eu me lembro até sim. hoje, cara, um dos meus amigos que me orientou a fazer investimento, cara, me lembro até hoje quando veio, eu acho que os 30 primeiros centavos de dividendo, cara. Tipo assim, cara, Cara, eu celebrei tanto, velho, isso. hoje a gente está vivendo, Álvaro, costurando com isso e aí voltando depois para minha história, a gente está vivendo um momento que é um momento de extrema oportunidade, porque eu acredito demais assim, a gente tem que estar aqui e tem que estar fazendo dinheiro, tem que estar dormindo e tem que estar fazendo dinheiro. Eu tenho que estar com a minha família e estar fazendo dinheiro, mas hoje não é fazer dinheiro, eu tenho que estar trabalhando para fazer isso. Claro que tem que trabalhar, claro que tem que se esforçar, mas olha só, meu irmão tem Airbnb alugado, que ele bota lá, junta um dinheiro legal. Tu pode pegar um Uber e trabalhar a hora que tu quer, a velocidade que tu quer e ganhar o quanto tu quer. Se tu quer ganhar R$ 100 com Uber como um a mais, ok. Se tu quer fazer daquilo ali para tirar bom dinheiro, também tem oportunidade. Tem plataformas para isso, tem digital para isso. Eu comecei a investir em ações, Álvaro, quando a XP começou, 2008, eu acho. A XP era um escritório aqui em Porto Alegre, eu fui um dos primeiros alunos da XP. E eu, para comprar e vender ações, eu tinha que ligar para o meu broker lá e dizer, cara, compra tal, o que tu me sugere?
Hoje a gente não precisa disso. Tu pega um celular e tu compra, tu vende. Então, quando eu digo que a gente tem muita oportunidade, é isso. A gente pode ganhar uma oportunidade com vídeo, a gente pode ganhar dinheiro, fazer dinheiro com infoproduto, a gente pode fazer dinheiro com plataformas como o Uber, como o iFood, a gente pode fazer dinheiro vendendo conteúdo, a gente pode fazer dinheiro operando na bolsa pelo celular. Então, tudo isso a gente consegue fazer com a tecnologia hoje em dia. Então, concorda comigo que fica mais fácil hoje fazer dinheiro que há 30 anos atrás? Cara, assim, 95% das minhas negociações, vou chutar, 99% das minhas negociações, cara, o primeiro ponto de contato é o digital. Então, Olha tipo só, vou te dar um assim, exemplo. cara, a minha experiência como vendas foi comprar um chiclete a 5 centavos e de porta em porta vendendo a centavos. Ainda fui esse cara do ligar e tudo mais. Mas, cara, hoje em dia, assim, tu falou das ações, hoje em dia, tu sabe quanto que a Petrobras vai dar de dividendo, se vale a pena, se não vale a pena comprar, como é que tá o estatuto não sei do quê. Eu tava olhando esses tempos, cara, um documentário que virou o jogo para mim do Warren Buffett, né? E o Warren, antigamente, ele pegava livros para ler as ações. Cara, hoje em dia, tu paga lá uma Suno, uma Isso GF, aí. uma Vê vídeo Sony. no YouTube de gente que investe. Cara, eles te largam mascado. Não, É, e a gente está falando não só de dinheiro, mas olha para o teu negócio. Tem várias formas de você. Ontem eu falei para minha. Eu tenho uma aluna minha que é nutricionista. E eu falei para ela: eu quero que tu faça uma lista de tudo que você pode vender como nutricionista. Porque a nutricionista, cara, não é só o atendimento on. Eu é. trabalho como profissional liberal, né, cara? Isso é questão de vendas, de negócio. Então, cara, quando ela viu que ela poderia ser nutricionista, dar treinamento de produto, montar plano para atleta, trabalhar com atleta, cara, quando ela viu, ela tinha um leque de 10 oportunidades para fazer. Quer ver um exemplo, Álvaro? Para ver como isso tudo se conecta, né? E já vou te dar um pequeno jabá, né? Tu sabe que eu leio muito, eu falo sobre isso, eu adquiri o hábito da leitura, que é um hábito, ó, vou dizer bem sério para vocês que estão nos escutando e podem me cobrar depois. Se vocês querem ganhar dinheiro, se vocês querem crescer, querem desenvolver sua carreira, o seu negócio, tem que ler. Tem que ler muito. Tem que ler. O livro está ali porque alguém pensou sobre o que está ali. Isso te dá vocabulário, te dá repertório, te traz insights, te traz aprendizados e erros do passado. Então, por que eu vou repetir os erros? E aí, o que acontece? Como eu sempre gostei de ler, eu tenho um livro aqui na casa da minha tia. Depois eu te mando a foto, pode até postar e a gente compartilha. Cara, um livro com a assinatura ou autógrafo do Mário Quintana, quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu sempre fui apaixonado por livro. Mas voltando, Álvaro, nos últimos 4 anos eu li mais de 100 livros. Né? Eu leio em média 25 a 30 livros por ano. Não é que eu leio muito, mas eu leio todo dia. Isso é importância para entender que hábito é consistência, não é volume, é consistência. É um pouquinho todo dia, mas de domingo a domingo. O que acontece? Todo esse conteúdo ele está no meu marketplace já curado dentro da Amazon, ou seja, eu tenho uma loja dentro da Amazon com todos os livros que eu indico, que eu falo nos meus treinamentos, que eu leio, que eu recomendo, separado por categoria. E enquanto a gente está aqui, está lá a página. Essa página da Amazon vai no meu material para treinamento, vai no meu pós-venda, vai no meu LinkedIn. Por quê? Porque eu estou construindo um patrimônio, um ativo que me gera dinheiro enquanto a gente está aqui. Até depois eu vou te mandar o link, se quiser, bota aqui no YouTube, aqui embaixo, para o pessoal conhecer. E é a Amazon, pessoal. Qualquer um pode fazer isso na sua área. Tem uma amiga da minha esposa que ela é nutricionista em Londres. Cara, ela tem uma página dentro da Amazon com a marca dela, mas é da Amazon, uma página onde tem lá os suplementos que ela recomenda, as máquinas de café que ela recomenda, os cafés, os grãos que ela recomenda. Por quê? Porque construir curadoria é muito importante, como a gente está falando do conhecimento da torneira, né, que passa água. De novo, torneira. Pegar lá o conhecimento e tornar isso acessível para as pessoas acessar. O legal é que todo mundo paga o mesmo valor que compraria na loja geral e a Amazon me paga uma pequena comissão por recomendação. Esse é o mercado hoje, tá, Álvaro? Mas Mas é olha aquela só. coisa, né, cara?
já tá lá. Você não tem que ter o livro em estoque em casa. Tu Não? sabe, Rafa, agora conversar com gente inteligente é outro nível, né, cara? Eu comecei a estudar fazer pesquisa sobre dropshipping. Tipo, cara, eu tenho loja, vendo, divulgo e entrego. Tá com o pau. Uhum, Eu tenho uma marca de café chamada Café do Campeão. E esses dias eu vendo aqui para minha cidade, eu consumo e vendo para uhum. outras pessoas. Aí esses dias eu chamei a minha fabricante, é lá de Minas Gerais, é um café super premium, né, cara? 9.0, feito na Serra da Mantiqueira, porque tu que gosta de café. Massa. Então, quando ela se encontrar, tenha certeza que eu vou te levar. Eu adoro café, eu tava tomando um. Se quiser, Aí eu falei quando para ela, estiver falei, passando aqui pelo sul, me manda. Denise, me diz uma coisa. Se eu criar um link para você e disponibilizar para as pessoas comprarem o café, eu indicar qualquer lugar do Brasil, você faz a distribuição de São Lourenço para o resto do Brasil? Antes faço, ó. Então, o que eu estou criando, Rafa? Um link. E o link é entrar no Google e dizer: eu quero um café do campeão, indicação do Álvaro. Vou pegar esse link, botar o número da Denise. Em todos os markets que eu faço, o cara só clica ali. Aí o que nós combinamos? Tudo Uhum. que a Denise vende lá, X% de comissão é para mim, eu não preciso embalar, eu não preciso mandar, não preciso me envolver com É, logística, com nada, e aí no final do mês, pum, pinga a isso aí. conta. Então, cara, é isso que eu acho massa do brasileiro. E é interessante, Rafa, eu conversei com pessoas de outros, que viajaram para outras culturas, e, cara, tu vai para Israel, tu vai para a Europa, tu vai para os Estados Unidos, os caras não têm essa criatividade que nós temos. Não, a gente é muito criativo. A gente sabe fazer. A gente sabe fazer. Cara, a gente criou a Black Friday que durou um mês. Né? Olha só, Pô, e aí, Álvaro, cara, você matou uma, né, cara? olha só, e eu comecei a gostar de fazer dinheiro, porque eu digo que o meu primeiro emprego, que não foi na loja da minha família, e eu conto isso até nos treinamentos de inovação, a minha mãe teve a primeira videolocadora do Rio Grande do Sul. Cara, minha mãe teve a primeira videolocadora, era como se alguém abrisse o primeiro site do Rio Grande do Sul. Né? Tava começando, né? E na locadora, eu sempre gostei de tecnologia. A equipe da rede do meu pai, que é da parte de pai, fez o sistema para ela catalogar os filmes. E aí eu dizia, mãe, tu me paga um dinheiro se eu botar esses filmes no catálogo? Se pago, eu gostava de computador, né? Já na época, o monitor era monocromático, mas eu gostava. Cara, eu antes de ir para a escola, ia lá para a casinha do vídeo, que era o nome da locadora dela, sentava lá no escritório dela, na casinha do vídeo, cadastrava filme, ela ia lá e me pagava um dinheiro. Aí eu, opa, isso daqui é legal. Né? Antes disso, uma vez eu era criança, bem pequeno, cara, eu desenhei um quadro cheio de rabisco lá, pintei e vendi pro meu avô. Tá certo que eu peguei o dinheiro que ele me deu e eu gastei tudo no final de semana. Né? Eu comprava, sobrava o troco, eu dizia, tá, mas o que eu compro com esse troco aqui? Né? Ninguém tinha me ensinado a poupar ainda, né? Mas assim, eu já tinha pego essa veia empreendedora, por isso que eu queria fazer meu dinheiro. E aí meu pai disse assim, tá, tu pode trabalhar aqui na empresa, só que tu tem que estar estudando. Isso é legal, ele me ensinou que, cara, tem que estudar. Né? Eu passei em administração, isso foi em junho. Em julho eu comecei a trabalhar com meu pai, e em julho para agosto a gente pede recuperação judicial. Quebramos. Quebramos feio. Né? Tipo, a gente tinha 16 lojas, tinha frota de caminhão, tinha fábrica, fechamos 4 lojas, ficamos com 12. Vendemos a frota de caminhão, fechamos a fábrica, ficamos com ela reduzida, depois ela foi fechada. E aí, no final da década de 90, e aí até o final da década de 90, eu dentro da empresa. Eu fui para a área comercial porque talvez não é do teu tempo. Não, até é um pouco. Surgiu as lojas de 1,99, então eu implantei um setor de 1,99 dentro das lojas. Cara, super desafiador, produto pequeno, quebra, furto, cara, um caos. Mas eu implantei dali, eu fiz o projeto de cortina sob medida para vender cortina sob encomenda. Dali eu assumi a área, a gente tinha uma empresa dentro da nossa empresa, da nossa holding, que era uma B2B, que eu era o CEO dessa B2B, que se chamava Aconchegarte. O que a gente fazia? Vendia cama, mesa e banho para linha institucional. Hospital, hotel, motel, restaurante, pousada.
Então, assim, eu liderei uma área, um time, uma empresa, onde eu tinha representantes comerciais de rua que iam bater na porta do hotel e vender produto. Eu tinha televendas e eu estava começando a fazer um trabalho de captação de leads. Isso eu estou falando no final da década de 90. E aí o que acontece? No final da década de 90, meu pai chama o board e ele diz assim, eu estou estudando, meu pai sempre foi muito empreendedor, né, Álvaro? E apesar de ser da área metalúrgica, né? Ele diz assim, eu estou estudando muito sobre o varejo americano e eu acho que a única chance que a gente tem de salvar o negócio é através de franquia. Eu nunca tinha ouvido falar de franquia, isso na década de 90. Só que nessa época, eu assumi a diretoria de tecnologia da empresa, a diretoria de TI. Eu vou te dizer que eu assumi porque eu sou o mais nerd da família. E eu gosto de estudar sobre tecnologia. Então eu assumi e eu tinha lá dentro times de desenvolvedores, times de suporte, times de implantação e rede. Só que isso, Álvaro, na época que não tinha o WhatsApp para resolver BO de loja. Cara, deu BO de loja, não era acesso remoto. Pega um carro, vai para a loja, suporte lá no hardware, sabe? Cara, já não tinha nuvem para salvar arquivo. Cara, era disquete, atualização, era uma loucura, cara, era uma loucura. E E aí o quando o que que arquivo aconteceu? era maior que 1,44 megabyte, meu amigo. Cara, tinha vindo vários disquete. Disquete, olha isso, cara. Tinha malote que levava e trazia os disquetes de informação, porque era crediário, né? Eu assumi nessa bagunça porque meu pai estava com medo do bug do milênio. Eu disse, vai virar para 2000, vai dar problema, eu quero que tu assuma. Eu falei, assumo. E aí eu assumi, fiz vários projetos legais. A gente implantou uma das primeiras intranets do Rio Grande do Sul. A gente implantou um data center físico. Eu fechei negociação com a Dell, que estava começando aqui, trocamos todo o parque de máquinas. Eu fiz outsourcing da área. Eu desenvolvi a análise e visão de cubo em BI, isso na década de 90. Então, cara, eu criei o primeiro Twitter da rede. Cara, no primeiro mês do Twitter, 2008, 2009, deve ser. Tá, então assim, ó, eu sempre fiz muito e, ao mesmo tempo, a gente acertou em cheio ir para a franquia. Porque a gente saiu de 12 lojas para mais de 35 lojas. A gente mais que triplicou o faturamento da rede. Cara, o negócio virou. Virou. E aí, meu pai se afastou, foi para o conselho. Né? A gente não teve um processo muito formal de sucessão. Isso eu acho que é um aprendizado que fica. E nessa virada, o meu irmão mais novo assumiu a presidência e eu assumi a vice-presidência. E o outro irmão, nós somos em três, o outro assumiu a área financeira e administrativa. E eu vou te dizer que eu não via muito como eu poderia gerar mais valor lá, porque eu como vice-presidente, era responsável por marketing, expansão, suporte e venda de franquia. Porque basicamente são áreas nevrálgicas do franchise. E cara, estava tudo meio que organizado, a gente não tinha aquela visão tão expansionista. Eu particularmente passei por 3 crises dentro do negócio, né, de fatores macroeconômicos, como a quebra de 2008, né, 2013 também. Então, eu já estava querendo fazer algo diferente. Eu já estava assim, ó, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E eu sempre tive o sonho, Álvaro, de ser pai. E quando meu filho nasceu, eu estava com 39, 38 anos, quando ele fez 1 aninho de idade, e eu tinha 39, eu lembrei da minha infância. E apesar de ter nascido, e posso dizer tranquilamente que eu nasci num berço de ouro, e às vezes não, muitas vezes isso não é tudo, eu cresci muito com meu pai ausente, porque meu pai estava trabalhando, nós tínhamos motorista para nos levar na escola, então eu não tenho lembranças do meu pai indo me pegar e me levar. E eu pensei, cara, eu quero proporcionar isso para meu filho, eu quero fazer outra coisa da minha vida, eu estou aqui dentro há 20 e poucos anos, não aguento mais, quero fazer outra coisa. Tomei a decisão de sair da empresa, sair totalmente, sair primeiro, claro que não foi do dia para a noite, né? A gente levou aí um processo de 8 meses, mas eu deixei a área organizada, final do ano, me despedi de todo mundo e virei empreendedor. Da virada para empreendedor, eu fui conectando com o network. Através do network, eu me encontrei na área de treinamento e desenvolvimento, onde eu comecei a dar aula. Comecei primeiro com aulas de produtividade e alta performance, que foi algo que me transformou a minha vida há 20 anos atrás, que eu te contei. O pessoal não sabe aqui, quem conhece minha história já ouviu. Mas eu, há 20 anos atrás, eu pesava 120 quilos. Eu fumava 2 carteiras de cigarro. Eu vivia na balada. Se o Álvaro, amanhã é feriado, se o Álvaro, se fosse naquele tempo, eu não ia nem me encontrar. Eu ia estar na balada, eu ia estar farreando, fazendo churrasco, não sei, eu ia estar em algum lugar.
bebendo, fumando, sem fazer esporte. E eu entendi lá atrás que eu tinha que mudar minha mentalidade, isso há 20 anos atrás, para eu mudar meu resultado. A única coisa que eu pensava assim, cara, se isso daqui é a coisa mais potente que a gente tem, como é que eu uso isso daqui para eu mudar esse resultado? Comecei a estudar, claro que não é fácil, é simples, eu sempre digo, mudar hábito é simples, mas não é fácil. Tem Isso. diferença entre... O pessoal confunde simples com fácil, né? Ah, Rafa, foi fácil falar? Não. Cara, tinha que abandonar meus amigos da balada, eu tive que parar, tentar e voltar e parar de fumar várias vezes. O esporte foi uma coisa que foi super desafiadora, porque tu está toda hora buscando te superar, né? Hoje eu nado, eu te comentei, eu faço natação. E aí, cara, pelo network, eu comecei a dar aula para produtividade, para uma escola conhecidíssima do Brasil. Dessa escola, eu comecei a ser chamado para dentro de empresa para formar lideranças. E aí é muito legal, porque eu viajo o Brasil inteiro. Eu comecei na pandemia, um pouco antes da pandemia, foi quando eu comecei. Na pandemia, atendi muita gente online. Então, iFood, Outback, deixa eu ver que mais. KPMG, Deloitte, Ambev, cara, um monte de gente, Samarco, e do Brasil inteiro. E eu fiquei pensando assim, cara, o meu desejo fazendo o meu trabalho hoje é conhecer gente no Brasil inteiro. Porque eu adoro viajar, eu adoro conhecer culturas e eu adoro conhecer as pessoas. Eu até brinco que quando eu for para tua cidade, isso eu falo para qualquer um aqui, tá? Me chama porque eu me comprometo em assar um churrasco. Por quê? Porque o mais bacana da vida é a gente se conectar, é conhecer as histórias um do outro. E a Né? gente Eu sair e aprende, né, dizer, pô, Rafa? eu deixei um amigo, tu tá onde, né, Álvaro, hoje? Eu tô em São Luís Gonzaga, interior aqui do Rio Grande do Sul. Então, cara, em São Luís Gonzaga, minha vontade é sair daí e dizer, cara, fiz um amigo aí. Eu tenho um amigo por onde passa. E aí, depois da pandemia, eu comecei a dar treinamento em company presencial. Né? Atendi aí Leroy Merlin, que é uma rede super grande, um baita de um aprendizado. Atendi Red Labs aqui, Ambev, continuei atendendo. Então, eu fui para te ter uma ideia, daqui a 2 semanas, eu estou indo atender um cliente no interior do Ceará. Cidade que eu nunca ouvi falar. Eu tô extremamente ansioso para ir. Por quê? Porque, cara, eu quero conhecer o interior do Brasil, eu quero conhecer o interior do sertão. Eu quero ver como é que é lá dentro, não quero ir só para onde tem praia ou turismo. Eu quero ir. Ano passado eu atendi Bangu, no Rio de Janeiro. Cara, eu quero conhecer as pessoas, eu quero entender, né, como é que a gente pode ajudar o ecossistema do Brasil, por quê? E aí eu aprendi também com uma coisa que me faz ganhar dinheiro, me faz fazer dinheiro. Sabe como é que a gente faz dinheiro? Aprendi com um cara que eu tenho certeza que impactou a tua vida, porque impactou a minha, chamado Napoleon Hill. Sabe como é que a gente faz dinheiro? Ó, vou falar para ti aí, ó, que tá nos ouvindo, que tá nos vendo, ó, vou olhar na câmera aqui, ó, para ti. Sabe como é que tu faz dinheiro? Primeira coisa, pensa em ajudar alguém. Por quê? Não sei o que fazer, Rafa, quero ganhar dinheiro, quero fazer dinheiro, não sei o que fazer. Levanta a bunda do sofá, né, no perdão da expressão, e ajuda alguém. Porque quando tu ajuda alguém, quando tu gera valor para alguém, as pessoas te pagam porque tu gerou valor. Elas te pagam porque tu resolveu um problema de alguém. Então, eu aprendi isso, e aí desses treinamentos, fui convidado para ser mentor. Comecei como mentor de franquias, fui para mentor de startup, que é o projeto hoje com Founders. De mentor de startup, hoje eu trabalho como conselheiro executivo de C-Level. Então, sou conselheiro executivo de CEO, sou conselheiro executivo de diretor de empresa, porque às vezes eles querem a minha bagagem de conexão, mas também querem o meu aprendizado, dizendo, olha, eu já fiz isso daqui deu muito certo, isso daqui não deu, o cenário... Então, eu levo esse conhecimento. E de mentor, né, hoje o meu trabalho mais, assim, recente, até eu acho que eu não te contei ainda, né, meu hard skill é marketing, né, então, assim, o que eu atendo de soft skill, né, Álvaro? Produtividade, comunicação, negociação e vendas, liderança, que envolve protagonismo, feedback, toda a parte de liderança, que eu passei por essas empresas grandes, então eu tive a validação do que eu fazia no meu negócio atualizado para grandes empresas. Então, cara, modéstia à parte, eu tenho convicção que a gente entrega esse resultado. E isso é soft skill, que é importante, é vital. Eu digo, quer mudar o resultado da tua empresa, comece trabalhando as habilidades comportamentais do teu time. Melhor, melhor. De novo, eu vou olhar para a câmera. O Álvaro pediu, né, Álvaro, para eu não ser bonzinho. E eu não vou ser bonzinho.
Se tu quer realmente melhorar a capacidade dos teus negócios, começa desenvolvendo as tuas habilidades comportamentais. Não cobra do teu time algo que tu não te desenvolveu. Começa tu a ler mais, começa tu a estudar, começa tu a testar as coisas, começa tu a aprender a errar. Porque a gente tem o hábito de olhar para os times, eu sei porque eu era um péssimo líder no passado. Eu queria que meu time se desenvolvesse em habilidade comportamental, mas como é que está o meu comportamento? Eu estou chegando no horário? Eu estou demonstrando que eu estou comprometido com o projeto? Isso tudo tem que se perguntar. E aí, Álvaro, o meu hard skill é marketing. Né? A minha pós-graduação é em marketing, especialização em marketing para varejo, para marketing para franquia, marketing digital. Ou seja, eu estou sempre estudando. O que acontece? Hoje eu estou com uma consultoria onde eu digo, né, Álvaro, que eu faço uma interface entre 3 pilares. O cliente, tudo que ele tem. Outro, o marketing é minha experiência, minhas conexões, meu network, porque isso também vale por o mercado. E terceiro, inteligência artificial. Fazem 3 anos que eu estudo inteligência artificial. Esse último ano eu já fiz 4 ou 5 certificações de inteligência artificial, já estou com mais 3 em andamento, porque com a inteligência artificial eu entrego mais resultado, eu entrego muito mais resultado. Ah, acendeu a luz, mas foi minha tia que acendeu aqui. Obrigado, Dino. Desculpa. O que acontece? A inteligência artificial, eu consigo, com o meu conhecimento e com a interface do cliente, construir muito mais resultado para ele que, como no passado eu tinha que contratar uma agência, sem brincadeira, cara, eu pagava 12 mil por mês para uma agência fazer o que eu faço hoje com uma equipe 1/10 desse tamanho, entregando o melhor resultado, porque a inteligência artificial, se a gente aprende a usar, e aí é o papel que eu vejo que talvez seja onde eu estou entrando hoje, que como a liderança não tem muito tempo para desenvolver inteligência artificial, desenvolver soft skills, pega o meu conhecimento. Então, assim, cara, eu estou apaixonado agora por criar robô, né? Criei robô de prompt, de post, criei robô de análise de promoção, criei robô de definição de persona. Eu tenho 40 ou 50 ferramentas de franchising e eu vou transformar isso em robô para avaliar perfil de franqueado, avaliar ponto comercial. Então, cara, hoje... E eu acho que o que está me movendo a fazer isso, cara, é a vontade de aprender, a vontade de colaborar, a vontade de fazer dinheiro também, né? Eu brinco, né, Álvaro? Não é que eu brinco, é falando sério. Eu acho que o que falta para o brasileiro muitas vezes é a ambição, tá? Por quê, tá? Deixa eu explicar para vocês que estão aqui na live e vão assistir também esse conteúdo. Ambição não é feio, pessoal. Ambição nada mais é que dizer o seguinte: eu quero ganhar, eu quero valer tanto fruto do que eu vou entregar. E eu digo, às vezes nas mentorias tem gente que diz assim, Rafa, a minha ambição é ter 5 milhões de patrimônio. E falam com uma vergonha, Álvaro. E eu digo para as pessoas, cara, eu não estou aqui para te julgar. O sonho é teu, a vontade é tua. Eu não vou olhar para isso. Então o brasileiro, de uma maneira geral, ele confunde muito ambição com ganância. Ganância é feio. Exatamente, cara. Ganância é passar por cima do outro, ganância é passar por cima de valores, ganância é não ser ético. Ambição nada mais é que dizer o seguinte, cara, eu entrego um valor, desculpa a palavra, pra caralho. E porque eu entrego, eu sei que eu valho isso. Por isso que as pessoas pagam 15 mil reais num iPhone. Porque ele tem a ambição de ser um iPhone. Não um iPhone, mas a marca tem a ambição de ser aquilo ali. E não está nada errado. Então, eu acho que falta isso para o nosso povo brasileiro. Eu vejo ainda muita síndrome de vira-lata no nosso povo. Isso é triste de ver. Pessoas que olham alguém crescendo e dizem, aquele lá deve estar roubando. Aquele lá deve estar fazendo alguma coisa. Com certeza está sonegando. Mas o cara cresceu muito rápido. Eu tenho um empresário aqui que tem mais de 3 mil lojas, tá? E eu já ouvi muita gente dizer assim, aquele cara cresceu muito rápido, ele fez coisa errada. Cara, ele tá fazendo isso há 25 anos. É que a gente não vê. A gente não Nós vê, que nem o falamos nadador. hoje, né, O nadador tá embaixo da água e tu não vê ele nadando. Tu vê só quando ele aparece. É isso que nós estávamos falando hoje, né, cara? Eu desconheço, falei para uma aluna minha, cara, eu desconheço pessoas ou empresas que tiveram muito resultado sem tranquilamente trabalhar durante 5 anos de Norte Teleprojeto. Álvaro, mas aquela startup em 3 anos ela foi gigante. Mas se tu olhar a história do CEO, faz 100 anos que o cara está empreendendo. Então, cara, a história de cada um é de cada um. Eu aprendi uma coisa, Rafael, com
dos meus mentores, graças a Deus, cara, Deus me botou mentores maravilhosos, um deles é o professor Roberto Mexi, que eu sempre falo isso em todas as minhas palestras. É, fantástico. E o Roberto, ele fala uma coisa assim, cara, escolha a solidez. E solidez tu não cria em um dia, não cria num ano. Tu não constrói um corpo campeão em um ano, tu não constrói um relacionamento poderoso num ano, tu não constrói uma startup poderosa num ano. Você não constrói uma carreira. Álvaro, mas eu tenho 1 milhão para investir em marketing. Cara, tu vai investir 1 milhão em marketing, mas tu vai ver que não vai construir um troço num ano, cara. Eu vejo Tem um que... cara que eu admiro. Fecha aí. Desculpa. Pode Tem um entrar. cara que eu admiro, que é um dos caras que começou com marketing digital lá atrás, que é o Conrado Adolfo. E o Conrado Adolfo, uma vez eu vi ele dizendo uma coisa que eu gostei muito, que ele diz assim: a gente tem que medir o nosso sucesso não em ano, mas em década. A gente tem que medir nosso sucesso em década. Porque, e aí eu vou te dar um exemplo, eu atendi muita franquia, tá? O que eu vi de franqueado me dizia assim: Rafa, eu abri a loja, eu abri a franquia e não tô ganhando dinheiro. Quanto tempo tu tem a loja? 7 meses. Eu digo assim, ó, por experiência. 1 a 2 anos, o que tu não vai ganhar, o que tu vai ganhar numa franquia de 1 a 2 anos é aprendizado. Não pensa no lucro financeiro. Por quê? No mínimo 1 ano para entender a sazonalidade do que tu está vendendo. No mínimo 1 ano para te formar uma equipe madura e ajustar ela. No mínimo 1 ano para te fidelizar, conhecer o teu cliente. No mínimo 1 ano para te construir relacionamento com o teu bairro, com a tua comunidade e da marca com a comunidade. E aí, cara, a maior parte das pessoas diz assim: abri a franquia tem meio ano, tô perdendo dinheiro. Cara, mas tu abriu a franquia para ganhar dinheiro no primeiro ano, ou tu abriu a franquia para ficar com ela 5, 10, 15 anos? A gente tem na nossa rede franqueado com 15 anos de franquia. 15 anos. Uma vez eu ouvi de uma franqueada minha, que está na rede ainda há mais de 10 anos, o nosso contrato era de 5 anos, né, quando eu estava lá. Ou seja, 60 meses renegocia o contrato, ou renova a loja, ou vende, ou fecha, né? Aí é a decisão do franqueado com a franqueadora. E eu me lembro que eu fui renovar a franquia dessa mulher, e ela é italiana. E eu gosto, minha esposa é italiana, porque são diretos e são assertivos. E eu falei assim: tá, fulana, vamos renovar. Ela falou: agora eu quero renovar. Rafa, eu vou te dizer uma coisa. Primeiro ano eu perdi dinheiro com vocês. Bem assim, ela falou. Segundo ano eu perdi dinheiro com vocês. Terceiro ano eu perdi dinheiro com vocês. No quarto ano eu empatei. No quinto ano eu tô ganhando bom dinheiro e eu quero renovar para os próximos 5, que aí eu vou ganhar. E também, porque ela entendeu o jogo. Ela entendeu que essa solidez, ela não vai... Então, assim, tem muita gente que abre franquia, começa negócio achando assim: é fácil, vou lá. É que nem, assim, um cara que eu sigo, te falei, né, eu sou nerd. Um cara que eu seguia lá de trás, Felipe Castanhari. Cara, o Felipe Castanhari, eu vi a vídeo dele no YouTube, ele gravando no quartinho dele, sabe? No quarto do cara. Hoje tu olha, o cara tem um estúdio, tem uma equipe. Aí tu olha, vou fazer que nem ele. Tá, mas tu tá disposto a pagar o preço? Pegar teu celular no teu quartinho, gravar, começar a gravar conteúdo quando ninguém te olha, construir conteúdo, estudar, pesquisar, ir em evento para te conectar. Tu tá disposto? Se tu tá no caminho. Só que tu tem que fazer isso consistentemente. Eu digo, né, Álvaro, consistência é a chave. Cara, eu te digo, Rafa, esses dias eu abri meu Instagram, cara, eu bati a marca de 1.900 postagens, fora aquelas de lançamento, de live, de coisas que eu fiz e a gente arquiva. Esses dias uma aluna disse assim: mas Álvaro, como é que você tem essa comunicação aí, cara, nas lives e tal? Eu falei para ela: foram 450 lives nos últimos 4 anos. E aí, agora a gente está aqui com o podcast, né, cara? 2023 foram 24 episódios. Esse ano são mais de 50 episódios. Tu imagina, então, nenhum convidado repetido. Aqui vai cruzar 80 pessoas novas que eu aprendo entrevistando vocês. E é interessante, cara, tu falou do Napoleão Hill. O Napoleão Hill é um cara que eu gosto. Estava lendo ele agora há pouco, Atitude Mental Positiva. O Napoleão Hill, ele fez uma pesquisa escutando as pessoas. E de certa forma, cara, quando eu gravo um podcast, quando eu estou transmitindo, eu estou aprendendo junto, entendendo. Claro. Cara, imagina quantos bruxos já cruzaram aqui. Gente, cruzou o Rafael, cruzou o Anderson Dil, cruzou a Priscila de Sá, primeira palestrante de liderança feminina do Brasil,
cruzou a Loriane agora, esses tempos, das maiores especialistas em A inteligência artificial. Loriane, sim, eu conheci ela, eu falei com ela pessoalmente no Web Summit Rio. Então, entendeu, cara? Gente Então, finíssima, uma assim, querida. hoje tu olha, é 30 visualizações, 50 visualizações, 100 visualizações, mas, cara, eu tenho certeza que daqui 2 anos, 3 anos, vai ter 1 milhão de visualizações. Até vou gravar esse vídeo para honrar isso aí. Então, cara, tudo Uau, na vida tem um começo. Eu lembro, Rafa, quando eu dei a minha primeira sessão de coach em 2018, eu cobrava 30 pila a hora para dar sessão de coach, cara, cara, 30 conto a hora. E hoje, cara, é, tranquilamente tá, sei lá, quase 30 vezes mais o valor do cara tá trabalhando a é hora. isso aí. Mas quando tu olha para trás, cara, agora há pouco eu estava conversando com uma cliente, eu disse para Quando ela eu assim, comecei a dar mentoria, eu queria ganhar R$ 250 a hora. Quando eu comecei ganhando 150. Hoje eu tô, é quase 10 vezes esse valor. é assim, cara. E aí, hoje nós começamos a bater o papo de manhã, Rafa. Eu vou aproveitar que a gente está. Nossa, já deu aí. Mais de 40 minutos que a Uhum. gente está aqui, cara. Mas, cara, de fazer perguntas estratégicas, assim, e você vê uma resposta mais genérica que adapta para tudo. Cara, eu quero que você pense em 5 hard skills que o cara tem que desenvolver, não importa se ele é dentista, se ele é empresário, não importa. 5 hard skills poderosas e 5 soft skills que o cara tem que ter, velho, porque, meu, eu sei que tu é o cara da soft skill, né? Então, o que você vê, Rafa? Putz, cara, esses 5 lances o cara tem que ter de hard skill e esses 5 lances ele tem que ter de soft skill. Vamos começar pelas hard skills, porque as soft skills vão ser a base para as hard skills. Cara, hard skill, venda. Já vi negócios fantásticos que quebram porque não sabe vender. Cara, vender é vender o teu peixe, vender tua ideia, vender teu produto, saber se vender. Venda. Marketing, porque, cara, marketing não é propaganda, marketing é tudo que comunica. Marketing é entrega, marketing é experiência. Philip Kotler já dizia, o marketing é muito importante para se deixar ao cargo do departamento de marketing. Marketing é tudo. Então, marketing, venda, inteligência financeira. Eu tenho que entender de número. Eu tenho que entender de grana, eu tenho que entender se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro, eu tenho que entender se a engrenagem do meu planejamento financeiro está certo, se a minha estratégia financeira traz uma robustez para o negócio ou eu fico fragilizado. Quarto, cara, análise de dados. E quando eu ouvia isso, eu sei, pessoal, que isso assusta quando a gente escuta análise de dados. Ah, é muita coisa, eu não sei tecnologia, eu não sei mexer no computador, não é isso. Análise de dados é pensamento analítico. É como é que eu extraio o dado, qual é a fonte do dado, né? Eu recomendo. E, cara, quinta, eu vou colocar aí método ágil. O que é método ágil? Cara, entender como é que funciona o método Kaizen, o Kanban, o método Lean. Por quê? Porque método ágil vai entender sobre processos, macro e micro processos. Então, eu vejo essas 5, tá? Então, ó, venda, marketing, inteligência financeira, hum, venda, marketing, inteligência financeira, análise de dados e... Puxa, eu já estou pensando nas soft skills. E, ao, Ah, e o financeiro, tu falou também aí que é importante, pensamento analítico. venda, marketing financeiro, análise de dados e O cara olha de novo esse negócio aqui, meu. depois olha de novo lá. Eu tô com a cabeça nas soft skills, tá? Por quê? Por que tem que ter soft skills? Na minha percepção, a base delas, sabe qual é a mãe das soft skills? Se chama lifelong learner. O que significa isso, galera? Em português significa aprendiz da vida inteira. Álvaro, tem uma palavra em japonês que se chama Shoshin. Sabe o que significa Shoshin? Mínima Olhar ideia. de aprendiz. O japonês diz o seguinte: a vida inteira nós temos que olhar para tudo com olhar de aprendiz. Eu digo que quando tu olha para algo e diz, isso eu já sei, não, isso eu já fiz, mesmo que tu já tenha feito, tu não tá com a mentalidade de estar aprendendo. Porque muitos dos treinamentos que eu dou são coisas que as pessoas sabem. Só que tu tem que olhar para aquilo de novo. Então a gente procura muito solução na complexidade e a solução está na obviedade. Então, lifelong learner é o primeiro. Comunicação. Cara, comunicação, para ter uma ideia, é um dos treinamentos que mais me pedem. Por quê? Porque, cara, como dizia a Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Comunicação salva um negócio ou quebra um negócio. Salva uma equipe ou quebra uma equipe. Terceiro pilar, produtividade.
Porque, cara, todo mundo tem 24 horas. Não estou falando isso em questão de clichê. A questão é, como é que tu tá usando as tuas 24 horas para construir o que tu quer para os resultados que tu quer? Isso é importante, tá? O Murilo Gun, eu fiz um curso do Murilo Gun, adoro ele. Gosto Isso também. lá na pandemia. E ele falou um curso sobre... Eu faço muito curso de criatividade também, tá? O meu soft skill, que aí eu vou trazer aqui também, inovação e criatividade. Dá para aprender, é uma habilidade a se desenvolver, ser Mas tu não criativo. fez o cri-cri dele? Criando crianças Fiz criativas? também, fiz também. Eu fiz o aprendizagem criativa e o cri-cri-cri. Mas olha só, ele traz uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Olha só que legal, quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Ah, tô matando o tempo. Cara, tempo é a única coisa que tu tem. Tu vai perder o tempo de vida. Ninguém, o Bill Gates, ninguém consegue comprar mais tempo. Ninguém consegue. Será que a gente está fazendo bom uso do tempo? Então, ó, lifelong learner, comunicação, produtividade, cara, inteligência emocional. Talvez ele esteja ali primeiro com life. Cara, a gente tem que aprender a respirar. A gente tem que aprender a parar e olhar o cenário de forma estratégica. O que eu vejo é as pessoas dentro do olho do furacão, sem sair do furacão, e estão ali no dia a dia repetindo aquilo, se estressando, gerando burnout, porque tem família, tem um monte de coisa por trás, né? A gente não é só empresário, a gente é empresário, é empreendedor, é pai, é mãe, é professor, é marido, é dono de casa, é tudo, cara. Como é que eu equilibro tudo isso? É nadador, é esportista, gosta, cara, tem os amigos, tem toda a roda da felicidade, né? Então, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou ter inteligência emocional para lidar com tudo isso? Que para mim é um dos fundamentais. E o último, mas não menos importante, inovação e criatividade. Então, de novo, mentalidade, inteligência emocional, produtividade, comunicação, inovação e criatividade. Coincidentemente, esses 5 são os treinamentos que eu dou quando eu falo de soft skill, de análise comportamental. Sabe, Rafa, que é uma das coisas assim, a cara, que eu venho batendo muito nos últimos anos, cara, é estudar cada vez mais, um nível mais profundo a nossa mente. Tanto É. não só essa coisa assim, é medo, amor, raiva, tristeza, alegria, a empatia, a autorregulação, mas entender de uma forma profunda de como nós funcionamos, como nós operamos, porque a partir disso aí eu consigo conhecer melhor o outro, meu cliente, meu sócio, minha esposa, meu esposo, nessa jornada. Rafa, a gente está indo aqui, cara, para os finalmente do nosso podcast. Eu confesso que daria para a gente ir mais umas 2 horas. E eu gostaria agora, cara, que você fizesse no alvo com o Rafael, que você desse aquela orientação de ouro, cara, aquele conselho para a pessoa que já empreende, que quer ir para o próximo nível, ou aquela coisa assim que tu gostaria de ter escutado lá atrás. Então, senhoras e senhores, com vocês no alvo com o Rafael. No alvo de hoje, que eu quero compartilhar seja consistente antes de ser excelente. Você nunca vai ser excelente se você não for consistente. Não adianta eu querer fazer uma excelente feijoada se eu não sei nem fazer um bom feijão. Deus o livre, cara. Tipo assim, ó, foi um jab, um direto, um uppercut, um cruzado e deu mais um direto pro cara cair na lona, bicho. E aí, pegando essa frase tua, né, cara, Na a Bíblia. realidade, o direto eu vou dar agora. Esteja disposto a pagar o preço. Porque para ser consistente tem que pagar o preço. E, cara, você falou uma coisa muito interessante, né, cara? Se a gente faz o básico, faz bem feito, o arroz e feijão bem feito, ele te leva a fazer o arroz, feijão, salpicão, churrasco, sushi, tudo, né, cara, com excelência. E tu falou uma coisa muito interessante, né, Rafa? Eu sou um ex-obeso, cara. Cheguei a pesar aí 170 quilos, hoje sou um atleta. E a consistência, a constância, cara, no emagrecimento, ela é mais importante do que a quantidade de quilos que você elimina. Então, Sem cara, dúvida. isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, pagar o preço, porque vale a pena a dedicação, o esforço, a resiliência. E, Rafa, eu quero te agradecer, cara, por você estar comigo aí. Eu me lembro até hoje quando eu comecei esse projeto lá atrás, sem saber muito o que ia ser o podcast, né, cara? E hoje, graças a Deus, eu pude entrevistar pessoas
de altíssimo nível, né? Não é qualquer um que senta nessa cadeira, eu não chamo qualquer pessoa para gravar aqui, faço uma curadoria de quem eu quero trazer, principalmente se tem essa energia, né, de give first, de servir, de transmitir. Rafa, vende teu peixe, cara, fala das tuas redes sociais, teu trabalho, teu serviço, que daí o Alan vai colocar também na descrição do vídeo, em todas as conexões aí, campeão. Legal. Então, minhas redes sociais hoje basicamente são Instagram, LinkedIn e TikTok. Todas elas estão no meu Linktree com mais podcasts. Esse podcast vai lá para o Linktree também, então eu vou passar o link do Linktree que estão lá nas minhas redes sociais. Todas elas eu estou como Rafa Weinberg, vocês me encontram lá. E vendendo meu peixe, o que eu faço hoje, cara? Eu ajudo as pessoas a vender mais, a performar melhor, usando marketing, inteligência artificial e enrolando tudo isso com soft skills. Seja em treinamento, consultoria, mentoria ou assessoria. Turma, tivemos a alegria hoje de receber esse gigante. Rafa, obrigado, cara, por você ter reservado o teu tempo, que é uma das coisas mais preciosas. O Rafa é um dos especialistas lá da Academia dos Campeões. Vai dar uma aula, né, para a gente agora no mês de junho. Então, se inscreve aí, academiadoscampeões.com, venha ser meu aluno aí, cara, tenho certeza que a gente vai acelerar os teus negócios. Rafa, obrigado, cara, pela tua generosidade, pelo teu tempo e por estar aqui contribuindo com o crescimento dos empresários e empreendedores brasileiros, cara. Obrigado, de verdade. Querido, parabéns para ti pelo teu projeto, pela tua dedicação e porque eu tenho certeza que tu está servindo de inspiração, referência e ajudando muita gente também. Então, quero te parabenizar e agradecer o teu convite aí e fico feliz aí de estar compartilhando com toda a comunidade da Academia de Campeões aí esse conteúdo, né? Não deixa de seguir, porque eu acho que o mundo é uma grande ponte, a gente tem que se conectar mesmo, porque independente se a gente vai fazer negócio ou não, né, a gente sempre deixa a porta aberta. Não é importante eu saber saber o que tem que fazer, é importante eu saber quem conhece isso, quem tem conhecimento para eu indicar, né? Se eu sei quem faz, cara, eu conecto, por isso que às vezes eu me vejo muito como um hub de pessoas, né? Eu me conecto com as pessoas, porque daqui a pouco tu tem um desafio, eu te conecto com outra pessoa. Daqui a pouco eu tenho um empresário que precisa de tal coisa. Hoje mesmo eu fiz isso com 2 pessoas que me procuraram. Preciso falar sobre isso. Já conectei com uma câmara de dirigentes e o outro já conectei lá com o empresário que faz a ferramenta que o outro está buscando. Então, eu acredito muito que a gente tem que construir ponte e é isso que vai fazer a gente entregar cada vez mais valor no mercado e, consequentemente, fazer mais dinheiro, né? Maravilha, Rafa. Obrigado, cara, por ter compartilhado e ser mais uma ponte nessa conexão aí. Vamos para cima, vamos brilhar juntos, tá, irmão? Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para você que ficou até aqui, afinal, meu muito obrigado. É graças a você, por você, que a gente faz o podcast Novo com Álvaro. Obrigado pela confiança. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Comenta aqui qual foi o maior aprendizado que você teve com o Rafa. E, principalmente, entre em contato com a turma da NV Data. Se você precisa hoje de uma análise de dados na palma da sua mão, tenha certeza que o Alan Neto, meu querido, vai poder te entregar. E se você é empresário, profissional liberal, venha ser meu aluno na Academia dos Campeões. A gente tem encontros toda semana comigo, com convidados especiais. A maioria dessa galera aqui que estava aqui no podcast já foi nosso professor. Essas aulas foram todas gravadas lá na plataforma, então você pode assistir quantas vezes quiser. Então, academiadoscampeões.com vai te acelerar os teus resultados. Um beijo, um forte abraço e lembra sempre que a nossa missão é colocar você no topo do pódio e até a próxima.